Olá, estamos aqui no Pensar Contabilidade, na trilha Contabilidade Raiz, com a querida Lígia Limeira, que é bacharel em Direito e Ciências Contábeis, pós-graduada em Direito Administrativo e Gestão Pública, é secretária judiciária do TRE do Rio Grande do Norte, membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Ciências Contábeis, inclusive da Comissão da Mulher, conselheira do CRCRN, membro da Comissão da Mulher do CRCRN, coautora do Manual Prático das Eleições, cofundadora do Programa Brasileiro de Educação Cidadã, o PROBEC, co-idealizadora do Setembro Cidadão. Olha, é tanta coisa que esta mulher é que não daria numa live inteira para nós discorrermos acerca do seu currículo. Seja muito bem-vinda, querida Lígia. Hoje nós vamos falar sobre o processo eleitoral municipal, as eleições 2020. Ela vai trazer aqui as novidades e peculiaridades. E eu queria, Lígia, já aproveitar agradecendo a sua participação no Pensar Contabilidade e que você se apresentasse de uma forma geral aqui, já falando do que a gente tem de novo aqui para as eleições 2020. Qual o nosso Eu que agradeço, professora Lieda Amaral, assim, de participar desse prestigiado congresso, né, sobretudo no Tria Contabilidade Raiz, que é coordenado por você, que é uma grande amiga, e também colega lá da Academia Norte-Rio-Grandense, né, assim, uma pessoa que eu admiro muito, sou fã inconteste. E então, esse ano é um ano absolutamente atípico, né, assim, a gente sequer sabe se as eleições vão ser mantidas para o primeiro domingo de outubro, né, como previsto pela Constituição Federal, né? O processo está sendo votado, né? Foi votado no Senado, adiando para o dia 15 de novembro, mas não há ainda consenso na Câmara Federal. Então, nós ainda não temos certeza de que as eleições vão acontecer, de fato, em outubro, né? As autoridades sanitárias têm um grande papel nesse momento, por causa da pandemia, e vamos aguardar. De qualquer maneira, a Justiça Eleitoral está trabalhando para que, como se não houvesse adiamento das eleições, né? Então, está tudo sendo devidamente trabalhado e cumprindo o planejamento que foi feito desde o ano passado, né? Além disso, nós temos o cenário onde vamos ter 100% das prestações de contas automatizadas este ano, né, por causa do implemento do PJE, que é o sistema Processo Judicial Eletrônico no primeiro grau de jurisdição, que se traduz justamente nas zonas eleitorais, né, a partir de quem os prestadores de contas deste ano vão prestar suas contas, já que as eleições são municipais. Então, diante desse panorama, aí absolutamente inédito, somado também ao fato de, há 4 anos atrás, quando aconteceram as últimas eleições, nós ainda, na época, tínhamos ainda um sistema de prestação de contas eleitoral ainda bastante, digamos assim, pendente de inovações. Hoje, o sistema está fazendo batimento com 40 outros sistemas, né? Então, tudo isso vai colocar o prestador de contas desse ano numa situação em que ele precisa observar com muito rigor, né, as normas que vão prevalecer e vão nortear o processo eleitoral deste ano. E foram muitas alterações legais, Lígia? Não foram tantas, né? Falando em alteração, eu queria fazer um recorte aqui para trazer para o nosso participante aí, os participantes do Congresso,
a informação de que nós tínhamos uma legislação, uma lei para cada eleição no Brasil. E com o advento da Lei 9.504, 1997, a chamada Lei das Eleições, a ideia era que essa lei servisse a todas as eleições vindouras. Ocorre, professora Lieda, que nós já tivemos 15 modificações nessa lei, e de lá para cá tivemos 12 eleições. Significa dizer que melhor seria se cada eleição fosse norteada por uma regra legal mesmo, porque a Lei 9.504 está tão emendada, ela já está tão emendada, né, e sofrendo tantas modificações que perdeu a razão de ser, né? Na verdade, ela vinha como uma legislação para trazer segurança jurídica para o processo, e nós trouxemos ao contrário, né? Muita insegurança. Então, todos os anos ímpares, que não são anos eleitorais, nós temos o que chamamos de mini-reforma, né, eleitoral, porque reforma eleitoral, que é bom, a gente ainda não viu no Brasil, uma reforma grande, né, que com essência, né? Exatamente, com essência. Então, se vai costurando, né, aqui e ali, e a gente acaba tendo muitas novidades todos os anos eleitorais. Inclusive, nas últimas eleições, muito se falou acerca de impulsionamento de conteúdo em redes sociais. E como está isso agora? A legislação ela é mais clara? Trouxe alguma inovação nesse sentido? Trouxe sim, trouxe maiores esclarecimentos. É o seguinte, é importante que as pessoas compreendam que existe, assim, quando você não tem o conhecimento jurídico, né, isso é normal do chamado homem comum, né, ele fica pensando assim, por que a justiça eleitoral, entendeu, não melhora essas regras? Né? Por que ela não é mais rígida no cumprimento dessas regras? Ocorre o seguinte, gente, é que a justiça eleitoral ela não pode legislar, ela só pode regulamentar a lei. Então, o que acontece? O Congresso Nacional ele vai jogando novas regras jurídicas sem muito estudo, né? Sem realmente ouvir um assessoramento mais técnico, principalmente voltado para a ciência contábil, né? Porque, na verdade, a prestação de contas, ela tem os componentes jurídicos, porque observa a legislação, mas ela é muito técnica. E o que acontece? Quando a gente vai para a consecução desses atos, se começa a enxergar uma série de problemas, de impedimentos, e aí nem sempre dá tempo de regulamentá-lo a contento, porque você tem que testar aquela novidade. Foi o que aconteceu, professora Lieda, com essa questão do impulsionamento de conteúdos. Isso foi trazido para a lei, e a Justiça Eleitoral ficou sem tempo, porque, veja bem, a lei traz impulsionamento de conteúdo. Então, peraí, deixa eu ver exatamente do que vai tratar isso aqui. Então, eu preciso afinar o discurso com o Facebook, com o Instagram, né, tentar, até com o próprio Google, né, a Google, porque você também pode realmente fazer com que seu nome, enquanto candidato, uma vez pesquisado, ele vá realmente, né, ele ressurja, ele se sobrepuja aos demais. Então, isso é um tipo de impulsionamento também, né? Então, se houve essa tentativa, só que ninguém sabia direito como é que isso ia funcionar. Os órgãos de plataforma já adiantaram que só trabalhavam com cartão de crédito, né? Não havia outra forma de pagar. E como é que você ia conceber um cartão de crédito de um candidato? Cartão de crédito é de pessoa física ou de pessoa jurídica, realmente, porque o candidato ele tem um CNPJ, mas aquele CNPJ ali, ele só funciona, ele é absolutamente precário, ele funciona durante o processo eleitoral, e depois ele é baixado de ofício pela Receita Federal do Brasil. Então, como fazer? Resultado, foi uma exceção à regra, porque esse candidato ele teve que adquirir com o seu próprio cartão de crédito, né, e no final fazer uma espécie de doação para a campanha,
E aí ninguém sabia como é que funcionava direito essa questão. E a grande verdade é o seguinte, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o impulsionamento, ele funciona da seguinte forma, o usuário vai lá, né, o interessado, ele compra crédito, professora Lieda, créditos. Então, você quer impulsionar R$1.000, você tem aqueles créditos. À medida que o serviço vai sendo prestado, você vai abatendo dos créditos. E as notas fiscais, elas são emitidas no final de cada mês. Ora, a gente tem 45 dias de eleição. Primeiro mês, tranquilo. Terminou ali, o que efetivamente foi usado, né, vai constar de um documento fiscal entregue no próximo mês, né, no mês seguinte. E aí vem a fração de 15 dias, né? São 45 dias, vem a fração de 15 dias. Então, bem no final, aí fica aquela agonia, às vezes o prestador de contas presta contas, sem ainda documentos, é pedido em sede de diligência, o que ele usou não bate com o crédito que ele comprou, né? E fazer o que com isso? Então, o que foi que norteou o impulsionamento do ano passado? Foi a jurisprudência. Os tribunais, a eleição foi geral, né, logo ela aconteceu nos TREs, os tribunais, eles foram decidindo da seguinte forma, teve R$1.000 de crédito, se utilizou 700, sobrou 300, esse valor aí foi pago como? Né, como é que foi pago? Não, na verdade, foi com a via, né, a forma de adquirir foi pelo cartão, mas na hora de pagar o cartão, como era despesa de campanha, esse candidato usou recurso público para pagar. É possível, porque isso é um gasto de campanha. Então, se ele usou recurso público para pagar os R$1.000, esses R$300 que sobraram de crédito não é dele, gente. Não é dele, é do Tesouro Nacional. Né? Então, a gente, enquanto Justiça Eleitoral, começou a determinar a devolução desses recursos quando ele se tratava de recurso público. Este ano, professora Lieda, isso já veio para a norma. Então, na verdade, se continua a mesma sistemática de trabalho do impulsionamento, mas já está lá dito que o que realmente não for efetivamente utilizado e que for pago com recurso público, ele tem que ser devolvido ao Tesouro Nacional e à respectiva GRU contada a prestação de contas respectiva. Vocês estão vendo quanta coisa a gente precisa aprender, na realidade é aprender acerca da contabilidade partidária. Nós estamos aqui no Pensar Contabilidade com a doutora Lígia Limeira, e eu gostaria agora, doutora Lígia, que falasse um pouquinho acerca do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é uma dúvida que surge para nós contadores e também para os próprios participantes do pleito eleitoral. Muito bem. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, independentemente de a gente ser favorável, né, ao financiamento público de campanha ou não, ele é uma verdade jurídica que está posta, né, desde a campanha passada. Como foi que isso aconteceu, né, assim, essa necessidade? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação, né, de declaração de inconstitucionalidade, de número 5617, julgou inconstitucional as doações ultimadas por pessoa jurídica, que se traduziam realmente na doação maciça, né? Nós tínhamos cerca de 85% dessas doações. E aí, por não sermos um país que tem cultura da doação de pessoa física, quantas pessoas, por acaso, vocês conhecem que doam para partido? Você doa, professora Lieda? Tenho até medo de doar. Pois é. Então, exatamente. Então, como é que essas campanhas iriam acontecer, né? Então, optaram pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Qual é a grande crítica que se faz ao fundo? É porque ela, gente, ela advém justamente do Congresso Nacional, daqueles recursos que você pode fazer emenda, né? Então,
tanto os deputados como os senadores, eles podem fazer emendas para destinar, né, emendas conjuntas para destinar para os seus estados de representação. E essas emendas são utilizadas para quê? Para a educação, para a segurança, para a saúde, para a infraestrutura, e agora para a campanha. Agora, a grande novidade, sabe, professora Lieda, é que na eleição passada, a norma dizia que aquele político, né, aquele deputado ou senador, ele poderia utilizar até 30% do valor que ele tinha de emendas. Agora, esse valor subiu para 100%. É brincadeira, né, uma coisa dessa, é brincadeira. Enfim, aquele que realmente optar por usar suas emendas em sua totalidade no financiamento de campanha, ele vai utilizar. E aí, o ano passado nós tivemos um valor da multa de 1 bilhão e 800 milhões, e esse ano nós vamos para 2 bilhões e 34 milhões que serão destinados às campanhas eleitorais brasileiras. Agora, a segunda grande crítica, essa para mim é tão grave quanto essa primeira, né, que é a lei como é feita por eles, para eles, né, é feito por e para eles, em causa própria. Então, o que eles disseram? Que a distribuição desses recursos, ela é matéria interna corporis do partido, os critérios para essa distribuição. Cada um diz o seu critério. Né? Cada um diz o seu critério. Então, você vê os critérios mais absurdos, você vê critério assim, eu vou distribuir recursos para quem eu acho, olha o subjetivo, né? Assim, para quem eu acho que tem potencial para ser eleito. Eu vou distribuir para quem mais se destacou. Em função dos projetos que são propostos. Exatamente. Então, há uma preocupação grande em cima disso, e aí veio o Supremo, né, que foi movido pela Procuradoria-Geral da República, né, e decidiu que 30% desses recursos iriam ser destinados às mulheres. Por quê? Porque existe a cota de gênero, né, que diz que na eleição proporcional, né, para majoritária não tem, só tem para proporcional, que pelo menos tem que ser preenchido obrigatoriamente com 30%. Não receberia, com toda certeza. Recebeu, né? E aí foi além, viu? O Supremo foi além, disse não só as mulheres têm direito a seguir a cota de gênero, ou seja, se o partido ele destinou 30, vai ser 30, que é no mínimo 30. Se foi 31, se foi 38, vai também, na mesma razão, na mesma proporção, né, de fundo partidário e também de tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral. Isso foi fantástico para as mulheres, né? E aí, quando isso do fundo partidário, então, quando foi votado o FEFC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que aconteceu? O TSE foi consultado. Ei, TSE, o Supremo decidiu que o fundo partidário ia seguir essas regras. E o FEFC? Como é que vai ficar? E aí, a unanimidade, o TSE decidiu que vai seguir as mesmas regras. Ou seja, o mulherio, assim, está podendo, entre aspas, porque, infelizmente, nas eleições passadas, nós verificamos participação meramente figurativa de algumas mulheres que se prestaram a receber os recursos e desviar esses recursos. E como é que elas faziam? Por meio de notas fiscais frias. Algumas alegaram que sequer sabiam que figuravam na cota de gênero do partido. Então, usaram o CPF dessa mulher, sabe? Criaram um CNPJ para ela. Então, tem uns casos em que houve participação efetiva da mulher nesse ilícito, e teve casos que a mulher foi simplesmente usada, né? E houve muitos desvios. Pessoas menos esclarecidas, né? Exatamente. E isso aí ficou conhecido como laranjal.
né? Nós temos aí o racha que teve no partido do presidente da República, o PSL, se deveu a isso, né? Porque quem realmente começou, o Laranjal, ele está mais concentrado no PSL. Existem duas ações, assim, muito grandes, advindas dos estados de Pernambuco e de Minas Gerais, que estão correndo em segredo de justiça, né, que versa exatamente sobre esse Laranjal. E aí o próprio presidente do partido estava envolvido e acabou pedindo exoneração do cargo, porque ficou, assim, uma coisa insuportável, né, e houve um racha. Então, o presidente saiu do partido, né, o atual presidente, e uns ficaram, enfim, esse processo ainda já está sendo, assim, deslindado, ainda não chegou no Tribunal Superior Eleitoral, porém, tivemos um julgamento, ano passado, balizador, do que pode acontecer no município pequeno, de 20 mil eleitores no estado do Piauí, chamado Piçarras, né? Uma das pessoas figurou como mera laranja, né, e era mulher, e aí o que entendeu o TSE? Que como ela figurou, né, foi identificado o dolo realmente, que foi perpetrado nisso aí, esse dolo alcançou a toda a chapa. Então, professora Lieira, caíram 5 pessoas eleitas, entendeu? 5 pessoas eleitas foram afastadas. Desnecessária, né? Uma exposição. Exatamente. Então, assim, como isso é uma coisa importante, né? Para você que está nos assistindo, que às vezes até afiliado a um partido, né, às vezes até pode concorrer às eleições, ninguém sabe, ou pode atuar, né, como profissional de contabilidade de uma dessas empresas. Contador, advogado, exatamente. Nessa contabilidade nós temos muitos advogados participando também, não são só apenas contadores. Que maravilha, eu não sabia. Que bom, que bom. Então tem que ter muito cuidado com relação a essas questões, né, porque, com certeza, a fiscalização desse ano vai ser muito mais endurecida, né, em função do que nós tivemos no ano passado, né, inclusive o ministro Barroso, que é o presidente do TSE, está bem ligado nisso. E, doutora Ligia, as vaquinhas eletrônicas? Pois é, as vaquinhas eletrônicas já estão no ar, gente, para... aquele que é pré-candidato, né, é muito importante deixar isso claro, porque vaquinha eletrônica só diz respeito a pré-candidato, tá certo? Pré-candidato, então, é assim, quando é que você vira candidato? Nas convenções partidárias, quando você tem seu nome aprovado pelo partido político, né, ou pela coligação que vai se formar ali. Enquanto isso, você é pré-candidato, né? Então, desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, vaquinha eleitoral veio para o mundo jurídico na última eleição, então a segunda eleição, o segundo processo eleitoral. Então, desde o dia 15 de maio, e como é que eu faço? Eu chego na minha rede social e digo, contribua? Não. Né? Isso aí são empresas, gente, empresas que obtiveram permissão junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e para isso tem que preencher uma série de requisitos, e elas estão lá na página da internet, dizendo tais empresas, elas trabalham com vaquinha eletrônica. Então, essa empresa, uma vez contratada, normalmente elas cobram aí de 5% a 7% de taxa para operar. Uma vez contratada, ela pega todos os dados do pré-candidato e começa a fomentar, e vai trabalhar com impulsionamento, né, com tudo que tiver ao alcance dela. E aí, qual é o grande cuidado que a pessoa tem que ter, né, o pré-candidato, diante disso daí? É que nessas doações, que só podem ser feitas por pessoas físicas, né, não existe pessoa jurídica mais fazendo doação, isso é muito importante, tem que ser observado um limite fixado para doação pela legislação, que é 10% do valor bruto que nós declaramos no nosso imposto de renda no ano imediatamente anterior às eleições. Então, a nossa declaração que estamos entregando até amanhã, né, vai ser a balizadora
de quanto a gente... isento de declaração? Né? Basicamente não tem nada, né? Quem era isento de declaração de imposto? Pois é. Vai estar no limite de R$28 mil, caiu exatamente. Então, o que a legislação fez, né? Na verdade, o TSE, quando foi regulamentar, exigiu que essas empresas alertassem, sabe, professora Lieda? Então, se eu for participar de uma vaquinha, na hora que eu for doar, vai aparecer assim, olha, você só tem 10%, o seu limite é 10% do que você ganhou, verifique lá nos seus rendimentos. Vai aparecer uma mensagem. E mais um detalhe, esse é importantíssimo. Eu já vi gente perder o mandato, quer dizer, não perdeu ainda, está sendo, a pessoa está recorrendo, mas assim, por isso é que na legislação eleitoral, no que diz respeito à campanha eleitoral, os valores que são superiores a 1.000 FIIs, que equivale a R$ 1.064,10, elas obrigatoriamente têm que se fazer mediante transferência, professora Liede, e não depósito. Porque o depósito, eu peço para qualquer pessoa fazer o depósito, né? Eu só vou saber quem efetivamente doou aquilo ali por transferência, ou seja, eu saio do meu CPF, saio de conta para conta do doador, e conta, né, do candidato ou do partido político que está participando do pleito. Até porque então, na transferência tem um motivo da transferência, né? Exatamente, e aparece a conta e conta. Enquanto eu, se for fazer um depósito, eu posso pedir ao meu vizinho, ei, você está indo no banco, faça esse depósito para mim. Quando o caixa perguntar, ele vai perguntar o CPF da pessoa que está na boca do caixa. Né? Não vai ser né, quem está fazendo a transferência. Então, isso é muito sério. Pessoas que fazem doações vultosas e usam o depósito. Então, passou desses R$1.000, isso é uma régua que a Justiça Eleitoral passou. Até 1.000 a gente não vai, assim, ser tão rigoroso, mas a partir disso, né, dos R$ 1.034,10, que equivale a 1.000 FIIs, tem que ser por transferência para possibilitar a fiscalização, e até porque tudo isso é disponibilizado dentro de 72 horas depois que ocorre para o controle social. Então, qualquer um de nós pode estar lá acompanhando o processo eleitoral, né, fiscalizando e denunciando se perceber que realmente existe algo que não está sendo ali declarado a contento. E já que nós estamos falando para contadores e para advogados, qual o tratamento da despesa com advogados e contadores? Esses contratos, como é que... A professora Lieda, se essa eleição tivesse um sobrenome, ela com certeza ia ser advogados e contadores, o sobrenome da eleição. Seria o Pensar Contabilidade. O Pensar Contabilidade. Exatamente. Por quê? Os advogados e contadores foram extremamente, pelo menos a vontade do legislador foi essa, extremamente valorizados, né, e foram, digamos assim, protegidos. A vontade do legislador era essa. Na prática, eu não sei bem o que vai acontecer. O que foi definido na legislação? Que o valor que for despendido na contratação desses dois profissionais, o advogado e o profissional de contabilidade, ambos essenciais à prestação de contas, sob pena de desaprovação. Então, assim, é uma coisa importante, é um nicho de mercado muito importante, tanto para o advogado como para o contador. Por quê? Porque ele é uma contabilidade especializada e é uma advocacia também especializada, né? Então, não há que se saber só direito para ir advogar junto a esses entes, nem também saber só contabilidade. Então, é um misto, né? Você tem que compreender o que é uma prestação de contas, a que ela se presta, e você tem que conhecer também os comandos, né, legais e normativos. Então, o que fez o legislador? Disse assim: a contratação de advogado e contador
né, poderá ser bancada com recursos públicos e não integram o limite de gastos. Veja bem, ele criou um limite de gastos paralelo. O que é o limite de gastos? É até quanto eu, candidato, posso aplicar na minha campanha, né? Até quanto? Então, se eu estou dizendo que essa contratação refoge esse limite, eu criei um limite paralelo, ou seja, eu estou aqui... É uma área altamente especializada, não é uma consultoria barata. Porém, é muito importante deixar claro aqui que não se dispensou a inclusão, o lançamento dessa despesa, dessa contratação na hora da prestação de contas. Sim. Apenas ela não vai ser computada no limite de gastos, tá? Agora, uma coisa que o legislador fez que foi muito ruim, foi dizer o seguinte, que se eu, contador, ou se eu, advogado, quiser doar esses recursos, doar esse serviço, na verdade, né, uma doação estimável em dinheiro, quer dizer, eu não entro com dinheiro, mas eu tô doando o serviço, né, ele simplesmente não precisa ser contabilizado, tá certo? Não precisa. E aí, o que acontece? Princípio contábil, inclusive, porque aquilo que eu dou é uma receita para terrível. Terrível. Aí o que aconteceu? Você está aí maculando, malferindo o princípio da transparência e da moralidade. Por quê? Nós, enquanto eleitores, enquanto sociedade, nós temos o direito de saber, né, assim, quanto custou aquela campanha, porque isso aí, ele tem um preço de mercado. O trabalho do contador, ele é avaliado pelo preço marcado, o advogado também. Então, na verdade, se deu essa brecha que eu, sinceramente... Se eu doar, tem o valor dessa doação, porque meu trabalho, ele tem um valor econômico. Perfeito. E aí, ele simplesmente vai ficar, né, no ar. E outra, o Congresso desrespeitou o Código de Ética da OAB. O Código de Ética da OAB, ela proíbe a doação pro bono, né, ou seja, gratuita para partido e candidato. Então, assim... é um desrespeito, tudo bem que a lei se sobrepuja, né, às normas dos órgãos de classe, mas é um desrespeito a uma categoria, né, assim, que tem suas regras. Eu acho lamentável, né, mas é por isso que eu digo que advogado e contador, elas compõem o sobrenome, né, o sobrenome das eleições deste ano. E tem que se valorizar. Tem que já que compõe o sobrenome, você tem que se valorizar. Tem que se valorizar, claro. E como é que a gente faz isso? É prestando um bom serviço, né? Contábil e jurídico. Então, realmente, exige que nós nos debrucemos, né? Sobre as matérias, né? Sobre a lei, sobre os normativos que disciplinam isso aí, para que nós possamos... fazer um bom trabalho e não terminar contribuindo para uma eventual desaprovação das contas, né, de quem nos contratou. E já que nós conversamos acerca das despesas com advogados e contadores, é sempre polêmico o gasto com combustíveis, com pessoal. Como é que é visto isso? Perfeito. Os gastos com combustíveis, sobretudo eles são vistos como uma moeda de troca muito forte em época eleitoral. Sempre houve uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral com isso. Então, tivemos que realmente, enquanto órgão especializado, né, que endurecer os regramentos a respeito disso. Isso é uma grande novidade para a eleição desse ano, porque quem concorreu ao pleito há 4 anos atrás... essa regra não existia, e até o ano passado também não existia. Então, a gente tem que estar sempre atento. Agora, para o processo eleitoral desse ano, vão ser exigidas, né, certos demonstrativos em torno da despesa com combustível. São eles. Quando for carreata, né, carreata acontece muito, você diz, não, vamos para a minha carreata que eu pago. E agora, na época de pandemia, que tudo vai se dar com... né, ninguém vai poder, não vai ter aglomeração, então carreata vai ter muito. Então, eu posso
na verdade, contratar aquele combustível, mas ele é limitado a 10 litros por automóveis, entendeu? 10 litros por automóvel, desculpa, porque foi uma forma de efetivar um controle maior. Outra regra, esse veículo tem que estar cadastrado na Justiça Eleitoral. Então, a pessoa que está convocando para a carreata, ela tem o dever de pegar os dados daquele veículo para poder cadastrar junto à Justiça Eleitoral, se ela quiser computar o gasto de combustível como um gasto eleitoral, né? E, por fim, se permitiu também o combustível para utilização, para abastecer gerador de energia. Então, às vezes, é necessário um gerador de energia, né, às vezes até para propalar jingle de candidato, né, fazer propaganda eleitoral, também. Então, assim, ficou mais claro. Os gastos com o pessoal também, professora Lieda, quando havia prestação de contas, tinha, assim, 300 mil, vamos supor, gastos com, aí botava fiscal, agitador de bandeira, pessoa que distribui o panfleto, e não tinha maiores, digamos assim, maiores detalhes, né, especificações acerca desse serviço. Então, este ano está lá na resolução 23604/2019, que regulamenta a matéria, a necessidade de especificar o quantitativo, né, os valores de cada um, qual é o tipo de serviço, onde é que esses serviços foram prestados. Eu acho que, ao mínimo, tendo em vista que 87% das campanhas são financiadas com recursos públicos. Então, isso é uma contraprestação à sociedade, que é o dinheiro dele que está sendo envolvido. O dinheiro da sociedade, e nós todos, está financiando as campanhas eleitorais. Então, portanto, essas regras, elas têm que ser mais endurecidas mesmo, né, porque elas servem de prestação de contas à sociedade também. Assim sendo, algum tempo atrás eu ouvi falar que tinha uma portaria de um grupo de trabalho, e depois eu sei que se materializou, acerca da integração entre os sistemas de prestação de conta e de análise das contas. Isso, na prática, já vai funcionar para essa eleição? O SPCE e o PJE? Muito bom, professora Lira. Estou vendo que você está afinada, viu? Assim, está super por dentro do que vem acontecendo. Eu acho o sistema de prestação de contas eleitoral, chamado SPCE, eu acho de um avanço tão extraordinário que eu sou capaz de dizer que ele está ali no nível do que foi a urna eletrônica para a época, lá no ano 2000, quando ela começou a funcionar. Porque é um sistema hoje, professora Lieda, que faz batimento com cerca de 40 outros bancos de dados. Então, muito cuidado para você, assim, que está pensando, que diz assim, não, mas como é uma coisa muito pequena, isso vai ser uma coisa que vai passar despercebida. Não. No momento que as doações ingressam, né, você tem o batimento de contas com vários bancos de dados, inclusive, eu chamo de CadÚnico, né, tem gente que chama CadÚnico, que é o banco de dados do Executivo que controla o Bolsa Família. Nossa, como a gente teve em 2018 doador de Bolsa Família. Muitos, né? Então, assim, a gente faz batimento de dados, Receita Federal, utilização de CPF de gente que já faleceu, muitos casos. Isso é pego, gente, isso é pego, isso não vale a pena. Então, de dados, né? Tudo fica transparente. Pois é, se você, a pessoa jurídica, né, a empresa, ela está proibida de doar. Então, se você é empregado de uma empresa e o sistema percebe que muitas pessoas, porque tem vínculo com CAGED, né, com Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Ministério do Trabalho, enfim, e muitos, ele traz um alerta, diz, olha, há possível doação de pessoa jurídica, porque às vezes a pessoa jurídica diz assim, repasse que eu restituo você. Então, isso é bastante comum, principalmente em campanha de interior, né, onde as campanhas são muito acirradas ainda, né, assim, existe muito.
esse tipo de coisa. Outra coisa, integração com os bancos de dados das secretarias de tributação municipais e estaduais do país. Então, o cara está aqui, por exemplo, né, aqui na minha terra, no Rio Grande do Norte, fazendo campanha, aí pega, compra, faz despesa, sabe, diz assim, não, eu vou enrolar aqui, né, não vou declarar isso aqui, mas eu vou pedir para que a pessoa que está fazendo a minha campanha política, né, assim, nessa parte mesmo gerencial, que está gerenciando, eu vou pedir para tirar uma nota lá no município de Boa Vista, né, e aí você está pensando que aquilo não está interligado com o sistema SPCE. Aí você não presta conta daquilo, aí vem realmente o sistema alertando, e você insere em parecer, diz, ei, candidato, e essa despesa lá de Boa Vista, que você não declarou? E aí você fica sempre com aquela cara, a pessoa, não, eu não sei, eu desconheço totalmente, mas está lá bem bonitinho, né, o nome da pessoa, né, assim, porque puxa CNPJ e puxa CPF, viu, professora Lieda? Então, assim, é um cruzamento que sim, o antigo COAF, né, que eu nem sei como é que ele chama hoje, a RIF, que é a Relação de Informações Financeiras, quando ela vê que tem objeto de delação, claro que, evidentemente, isso é sigiloso, só quem tem acesso é o juiz e o Ministério Público, né, então são magistrados e Ministério Público. Mas ele vem com tudo e dizendo que você não tem condição, por exemplo, de estar fazendo uma doação vultosa daquilo que não é compatível com sua renda, né, assim, dizendo, por exemplo, que você está sendo investigado na Lava Jato, entendeu, para ter cuidado, para não sei o quê. Então, tudo isso o sistema faz esse cruzamento. Então, eu reputo uma coisa, assim, fantástica, né, assim, que um nível de fiscalização altíssimo, né, altíssimo. E esse ano recebemos também a integração do sistema PJE, né, nós só tínhamos o PJE no 2º grau de jurisdição e agora foi para o 1º. Então, na verdade, se utiliza o sistema SPCE para lançar os dados, a partir dali vão ser geradas as peças que são exigidas para a prestação de contas, elas vão migrar, professora Lieda, automaticamente para o sistema PJE, mas naquele momento vai ser necessário dizer o nome, entendeu, do advogado que está lhe servindo e do contador que está lhe servindo, né? E, assim, isso é maravilhoso porque dá muita visibilidade à campanha, né? E a sociedade pode praticamente em loco acompanhar, já que a gente tem um repositório, né, chamado Divulga Cande Contas, Cande de candidatura e contas de prestação de contas. Então, a pessoa interessada entrando nesse repositório, ela fica sabendo de absolutamente tudo, inclusive da declaração de imposto de renda, da declaração de bens que foi juntada por ocasião do registro de candidatura, porque quem participa da campanha eleitoral, se ela é retirado dela essa condição de sigilo fiscal da declaração de imposto de renda, porque ela está submetendo, né, a um jogo, que é o jogo eleitoral, um jogo democrático, entendeu? Que tem que ter a participação de todos nós, entendeu? Para que ele realmente seja ultimado com a seriedade que requer. É uma área maravilhosa de especialização, essa de contabilidade partidária e eleitoral, né? É um nicho ainda inexplorado por nós contadores. Exatamente. Tem muito para ser estudado. Olha, você falando aqui e eu imaginando quantas cadeiras eu teria para poder chegar a 1% desse seu conhecimento acerca desta matéria. Muito importante, viu? Muito importante. Doutora Lígia, já estamos chegando ao final da nossa apresentação e eu queria que trouxesse assim, quais são os principais desafios para esse processo eleitoral 2020. Quais desafios a senhora vislumbra? No que diz respeito à parte realmente de campanha,
né, os maiores desafios que eu enxergo são na área de limite de gastos. Por quê? Porque o limite de gasto, até o ano de 2012, eles eram definidos pelos partidos políticos, professora Lieda, de cada um da forma que entendia. Então, eu podia ter municípios absolutamente simétricos, entendeu? Com a mesma quantidade de eleitor, mas cujo limite de gasto era, por exemplo, de 2.000 e o outro era 200.000. Então, era uma coisa extremamente desorganizada. A partir de 2014, isso passou a ser definido pela legislação, né? Precisamente no ano de 2016, foram criados, né, critérios para definir segundo regras de eleitorado, né? Então, os limites de gastos foram definidos segundo regras de eleitorado. Porém, não foi uma boa experiência, né? Não foi. Os limites ficaram baixos e agora se reproduziu a questão dos limites, que diz que é o mesmo lá de 2016, apenas atualizados pelo IPCA. Então, significa dizer que os problemas que nós enfrentamos em 2016, eles vão ser reproduzidos agora, porque só houve mesmo a recomposição, né, da inflação de lá para cá, mas são limites baixos. Para você ter uma ideia, em 2016, todas os municípios, né, com menos de 20.000 eleitores, que é a esmagadora maioria do país, né, os municípios, geral, a maioria pequenos, eles tinham 10.000 fixado de limite para vereador, né, R$10.000, gente, sabe, assim, é uma coisa que a gente sabe que não funciona no Brasil. Então, eu enxergo como, assim, uma forma de você né, terminar incentivando o Caixa 2, porque, assim, é difícil você fazer uma campanha. Vamos botar, sei lá, que esses 10.000 tenham passado de 2016 para cá, para quanto? Para 13, para 14.000, né, assim, realmente... limites. E tem outros que ficam relativamente bons, né, que são os limites que são fixados para os municípios sede, assim, concebidos como as capitais, né, do Brasil. Então, assim, são maiores, calculado em cima do eleitorado, mas quando você vai para essa regra genérica de passar uma régua e dizer assim, vai ser tudo 10.000, como foi em 2016, é muito ruim. Outra questão que me preocupa é o autofinanciamento, ou seja, a possibilidade de você bancar a sua própria campanha, né? Isso vinha sendo muito questionado, né, por todo mundo, dizendo assim, que quem podia mais, quem era mais abastado, né, de participar. terminava tendo mais vantagem sobre os demais. Ocorre que, na tentativa de tentar equalizar isso aí, os congressistas, eles aprovaram que é uma regra que o autofinanciamento, ele topa ali, ele se equipara ao financiamento de pessoa física, de 10%. Então, assim, é uma coisa muito ruim, porque eu, que sou candidata, eu sou interessada na minha campanha, eu fico com limite, e não posso realmente injetar recursos na minha campanha. Então, eu tenho para mim que isso vai ter uma repercussão muito ruim. Pela primeira vez que está sendo aplicada essa regra. Eu posso até apostar que isso vai ser revisto em outro momento, mas é o que temos aqui para o momento, né, assim, para esse processo eleitoral. Eu penso assim, e os novos candidatos, os jovens que estão se candidatando, que ainda têm um patamar de renda baixo, 10% é absolutamente nada, né? Absolutamente nada. 10% do que ele tem para tentar concorrer. Professora Lieda, vamos aqui, bem rápido, eu já estou finalizando, só para dar um exemplo, né? Ora, quando a gente tem um sonho, e há quem sonhe em ser político, né? Aposta, eu vou fazer, vamos supor, uma poupança, eu vou tentar guardar um dinheirinho para realizar meu sonho, seja ele uma viagem, seja ele o que for, um casamento, uma festa, né? Então, na verdade, eu estou ganhando aqui, eu estou juntando aquilo, né, para tentar ver o meu sonho viabilizado, mas não posso.
né, aplicar na minha própria campanha, porque eu estou limitada a 10%. Então, é realmente algo assim, bastante preocupante, que eu acho que vai causar muito desconforto, né, entre os candidatos. E, por fim, já para finalizando, né, tem a preocupação muito grande com a questão do limite, né, o limiar entre o depósito e a transferência fica de 1.000 FIIs, 1064, né, ponto 10, isso é muito importante a gente bater sempre, e a questão também desse potencial, né, enorme do sistema SPCE de batimento. Então, isso é muito importante a gente. Eu trago com preocupação, porque muita gente, professora Leda, desconhece isso, desconhece que realmente existe esse nível, né, esse nível de fiscalização. Né? Fora isso, gente, eu só quero agradecer. Que maravilha! Passaria o dia inteiro escutando e a curiosidade sendo aguçada. Mas o Pensar Contabilidade é exatamente para vocês terem insights. Olha, eu quero me especializar numa área. Que área é essa? A doutora Lígia trouxe aqui informações valiosíssimas para a comunidade de uma forma geral, não só para a comunidade jurídica e contábil, mas para a sociedade. Por isso, agradeço imensamente ter aceitado esse nosso convite para participar do Pensar Contabilidade. São 18 trilhas das mais variadas áreas. Nós temos trilhas na área contábil, temos trilha na área do direito tributário, na contabilidade pública, no direito societário, empreendedorismo, tratando de liderança, marketing. Esse congresso está muito bacana. E, em nome da coordenação do Congresso, agradeço de coração sua participação e deixe a sua mensagem final aqui para esses participantes desse valioso Congresso. São mais de 15.000 pessoas participando do nosso Congresso. Gente, a minha mensagem final é no sentido da participação efetiva de vocês na política brasileira. Né, assim, na política brasileira. Quando eu falo política, eu estou falando no sentido lato, tanto a política partidária mesmo, como também a política no que diz respeito àqueles que não se sentem vocacionados, mas o ato de fazer política, nós, enquanto fiscais, né, de um processo tão importante como o processo eleitoral. Então, vocês que vão trabalhar nas eleições, como advogado, como contador das campanhas, prestem atenção à legislação, né, estudem para que as contas dos seus clientes sejam aprovadas. Você que vai se candidatar, né, eu tenho certeza que aí, em meio a tanta gente assistindo, tem algum pré-candidato, né, então, assim, muito cuidado para observar as regras, né, e, assim, boa eleição para todos. Quem vai votar com consciência, né, analisando a vida pregressa dos candidatos, isso é um dever, né, o maior dever que nós temos, como o nosso país está precisando disso, né, realmente dessa conscientização política por parte de todos nós. Então, muito obrigada, fiquei muito feliz de estar aqui participando, e até a próxima. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. A honra é nossa de tê-la dentre os nossos palestrantes. Lembrem-se de passear pelas outras trilhas. Eu coordeno a trilha Contabilidade Raiz e também a trilha de Mulheres Contadoras, onde a doutora Lígia também estará falando da participação feminina, né, nesse processo democrático. Então, assistam, curtam essa apresentação, deixem seus comentários, compartilhem com os amigos, passeiem pelas outras trilhas. O Pensar Contabilidade é um espaço importante para que você se mantenha permanentemente atualizado. Agradeço mais uma vez, doutora Lígia, e espero revê-la em várias outras oportunidades.